Olá, hoje é dia 13 de outubro de 2014. Estou aqui de novo para nossa aula artesanal. Eu espero que esteja tudo bem com você aí. Bom, hoje eu trouxe assim muitas técnicas para dividir com vocês. Eu trouxe listras feito à mão, um craqueladinho feito com um pincelzinho, que é bem interessante, que é uma pintura decorativa. Trouxe decupagem, carimbada, aquelas coisas que eu trago assim, que eu falei que eu ia trazer para vocês aprenderem, tá bom? Um pouquinho que eu sei, eu vou aqui dividir com vocês. Então vamos começar a nossa arte? Bom, a primeira coisa que eu fiz na peça, eu vou ensinar a parte de baixo primeiro, viu, gente? Que são as listras. Eu pintei de uma demão de areia, esse tom aqui. É uma tinta da True Colors, acrílica, é da linha acrílica, um tom de areia. Eu passei uma demão. Aqui eu nem passei a base para artesanato e nem passei também a goma laca indiana, a incolor. Como eu achei que essa peça é uma peça que vai ficar em cima de um móvel, que a gente não vai ficar mexendo muito, então eu nem tratei essa madeira antes. A tinta acrílica aqui eu achei que foi suficiente para impermeabilizar a peça. Então eu passei duas demãos de tinta areia. Passei uma demão, lixei e passei uma segunda demão. Ela ficou assim. Eu fiz um manchadinho aqui, ó, foi o mesmo que eu fiz lá. Eu vou ensinar vocês a fazerem. Eu usei esse pincelzinho brocha, ele é um pincel de espuma, muito fácil de encontrar e muito baratinho também. Eu usei a tinta amarelo da Índia. É um tom, né, de amarelo meio ocre. Então vamos lá. Como que eu fiz? Eu coloquei um pouco numa bandeja, eu hidratei o pincel, tirei o excedente de água, molhei aqui e vim passando. A brochinha dá uma dançadinha, mas é assim mesmo, tá bom? Ó, faz isso aqui. Toda vez que você fizer, você vai perceber que nunca fica igual. Por isso que se você fizer uma caixa, você já faz esse fundo de uma vez. Porque de um dia para o outro, né, o peso da mão, o tanto de tinta que pega, acaba fazendo diferença, tá bom, gente? Então, vocês fazem num dia só. Aí, com este outro pincel mousse, ele chama pincel mousse, também ele é de espuma, assim, ó. Com ele seco, eu vim aqui na peça e dei uma passadinha, assim, bem aleatória para tirar o excesso da água. Mas assim, ó, é bem livre, é um padrão de mancha bem livre, tá bom? Ele ficou mais escurinho, a hora que ele seca, onde tá clarinho, vai aparecer mais. Então, eu trouxe aqui, adiantadinho, para ensinar as listras para vocês. Aqui, ali naquela peça minha, eu usei 1, 2, 3, 4 tons de tinta. Você vai pegar um pincel reto, que é esse aqui, um pincelzinho reto. Você vai pegar ele da largura que você quer a tua lista. Eu peguei esse menor, né? Esse aqui é um pincel de número 16, referência 446. Eu usei tudo tinta acrílica, mas você pode usar PVA também. Eu coloquei um pouquinho nas bandeiras. Ó, eu tô colocando aqui as tintas, ó. Vou fazer com 4 tons, tá? É pouquinha tinta, eu até exagerei. Como que o pessoal... eu já vi muita gente fazer listra, vai com o pincel. Eu vou esperar só um pouquinho para eu mostrar bem certinho para vocês. Vai com o pincel na sequência. Eu vou ensinar para vocês de um modo que eu acabei descobrindo. Eu fazendo, eu vi que tinha menos erro. Porque como é uma listra feita à mão,
ela não fica num padrão muito certinho, mas também não pode ficar de qualquer maneira, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou começar com esse tom, chama grão de mostarda. O pincel tá bem hidratado. Eu venho aqui, trabalho o pincel, ó, tiro o excesso da tinta. Deixa eu pôr minha bandejinha aqui para não atrapalhar. Deixa eu segurar. Venho aqui, ó, com a mão bem levinha, tento apoiar ela, o dedinho, ó, e faço isso daqui. Deu pra ver aí? Vamos fazer de novo. Agora, ó, este é o truque. Eu vou fazer do outro lado, aqui. Ó, o pincel tá hidratado, ainda deu pra fazer a listra perfeitamente. Ele tem que estar bem hidratadinho. Você vai colocar todo o pincel, ó, vai deitar o pincel e vai esticar. É por isso que você tem que escolher o tamanho do pincel, porque não dá pra fazer só com pontinha do pincel. Tá vendo aí? Olha lá, eu fiz as duas laterais. Aqui. Tá? Aí, eu vou dividir o meio. Tudo no olho mesmo. Eu não preciso de vir com régua aqui. Isso aqui não é nada industrial, não é mesmo, pessoal? Feito à mão. Então, eu venho aqui no meio. Vamos ver se o pincel ainda vai dar pra fazer. Ó, ele já secou. Então, eu vou lá na água, hidrato, tiro todo o excesso aqui na beiradinha do meu tanquinho. Carrego de novo com o grão de mostarda na bandeja, de um lado, de outro, tiro o excesso aqui no cantinho e vamos lá novamente. Deito o pincel e puxo. Ok? Agora, nós vamos dividir entre essas duas aqui. Mas eu tenho ainda duas cores para ser usada. Se eu passar aqui uma cor, vai ficar faltando espaço para eu fazer outra, não é isso? Então, eu vou dividir em dois, mais ou menos, aqui e aqui. Então, vou trocar de cor. Lavo o pincel, tiro o excesso de água. Venho aqui no cor de rosa, esse rosa chama rosa pink. Essa foi as cores que eu escolhi para eu fazer essa peça aqui. Isso não quer dizer que você pode fazer com tudo ela no grão de mostarda. É o tom que você quer aí. Tiro o excesso aqui na bandeja. Vou trabalhar o pincel. Ó. Eu tenho que dividir aqui em dois, não tem? Então, eu vou fazer aqui e aqui. Então, eu venho, apoio o pincel, sem medo, porque isso é tinta à base de água. Se eu errar, eu passo o paninho e tiro. Ó. E vou fazer aqui também, ó. Vou dividir mais ou menos em dois. Eu vou pôr ela do lado dessa aqui, igual tá aqui, ó, na direita. Na esquerda dela, né, da listra. Então, vamos lá, ó. O pincel deu ainda, não precisei de hidratar. O segredo aqui é você hidratar o teu pincel adequadamente. E no tanto de tinta que você quer, né? Ele pode ficar hidratado, mas o tom mais escuro. Com mais cobertura, ó. Viu que bacana que fica? Então, sobrou o meio dessa daqui e o meio dessa daqui para eu fazer essa daqui. Vou enxaguar o pincel novamente. É o mesmo pincel, você viu, pessoal? Enxago bem e vou usar o verde Riviera, também tinta acrílica. Pego um pouquinho na bandeja. Caixa listrada fica muito bonito. É uma caixa assim que tem bastante saída quando você faz ela para venda. É uma caixa que chama bastante atenção. Ela acaba ficando bem chique. Novamente, vou fazer aqui, ó, no meio dessas duas. Então, vamos lá. Ó, estica bem. Não precisa de ter medo, viu, pessoal?
porque não é difícil. Você passa quantas vezes você achar que precisa de passar para você consertar a tua listra. Aqui é a mesma coisa. Ó. Ó, vai passando, vai consertando. Se você acha que ela ficou tortinha, vai arrumando na pincelada. Viu que bacana que ficou? É difícil de fazer listra? Não é, né, pessoal? Não falei que não era difícil de fazer? Aqui poderia até fazer outras no meio com um pincelzinho filete como este, ó. Mas o padrão ficou assim. Ali na minha caixa, o que que eu fiz? Eu esperei secar, depois eu lixei. Aí, se o Nicolas pegar, dá pra ver bem ali na barrinha, tem um acabamento com um extenso de barra. Eu fiz ele na massa. Tem como mostrar, Nicolas, a peça? Vou esperar eles mostrarem para vocês saberem o que eu tô falando. Eu vou usar a massa de modelagem com a tinta PVA Camurça. Eu misturei as duas, porque é tudo à base de água. Então, você pode acrescentar qualquer tom nessa massa, que ela vai ficar do tom que você tingiu ela. Você só não espera muito, por exemplo, quando é no preto. Quando você quiser uma massa preta, pessoal, você vai ter que fazer da seguinte forma. Você vai ter que tingir a massa, deixa ela descansar assim, coisa de uns 2 minutinhos. Passa, coloca mais preto, porque a massa ela não fica pretinha, ela fica cinza, porque ela é branca. Então, até você conseguir tingir ela no preto mesmo, você vai ter que fazer umas 3 medidinhas. Pega uma porção de massa, põe a tinta preta, mexe, cobre ela um pouquinho e deixa ela lá. Dali uns 2 minutinhos, você põe mais um pouco de massa, de tinta preta, mexe de novo e deixa ela ali. Aí ela vai chegar no tom do preto, mas se você tingir ela com o preto, ela vai ficar acinzentada, tá ok? Porque ela é uma massa branca, então você tem que dar um descanso para ela dar uma tingida e você põe o preto de novo e espera. O que acontece também, quando você coloca tinta na massa, a tinta ela é mais aguada e a massa ela tem uma textura um pouco firme, ela é mais firme. Então, a tendência é a massa dar uma amolecida. Para quem tem dificuldade de fazer stencil, vai ser vai ter um pouquinho de problema, porque ele pode estar vazando por baixo. Então, o que você vai fazer? Você vai tingir ela e vai deixar ela descansando uns 3 minutinhos, porque a água vai evaporar. Aí ela vai voltar na consistência da massa, que é própria para estar fazendo o stencil, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Então, eu vim aqui, peguei com a espátula de metal, né? Essa aqui eu usei de metal. Eu prefiro as espátulas de metal, porque ela não estraga aqui no corte, igual a de plástico. Muita aluna minha, quando chega, que já tem um pouco de material e começa a estar trabalhando, quando elas vão fazer stencil, é a primeira coisa que eu falo para elas: quando você puder, adquire uma espátula de metal, porque a de plástico, ela é para um outro tipo de trabalho, ela é mais para telas, né, que não machuca tanto. E no MDF, a espátula já machuca um pouco mais, então eu prefiro estar usando a de metal. Quando você vai fazer desenhos grandes, ela acaba riscando e acaba ficando não tão bonita, aí você fala: ah, mas o que foi que eu fiz que eu não fiz certo? Mas não é o material que não foi adequado, então usa de metal. Eu vim aqui, ó, eu misturei as duas. Misturei a tinta Camurça com a massa de modelagem. Muita gente substitui com, como é que chama aquela? Massa corrida. A massa corrida, gente, você vai ter que dar um jeitinho nela para ela ficar
semelhante, né? Não é nem semelhante, porque ela não é própria para artesanato. Mas a gente sempre dá aí um jeito, né? Então, você coloca um pouco de cola. Você vai na massa corrida e coloca um pouco dessa cola, ó, multicola. Põe um pouquinho, porque ela não quebra. Porque se você trabalhar só com a massa corrida, ela vai quebrar. E o seu trabalho vai ficar feio ao longo do tempo. Vai até cair os pedacinhos. Isso é uma dica para quem não tem, viu? Se você por acaso não tiver os materiais, entre em contato comigo que eu falo para vocês onde vocês podem estar achando. Pronto, misturei. Aí eu venho com as costas da espátula, né? Carrego ela. Deixa eu ver se já secou, que eu vou fazer. Ó, já secou. A lixa, vai ser bom que eu vou usar ela aqui. Usar a lixa. Ó, a lixa já secou. Eu vou usar uma lixinha, um pedacinho de lixa 220 e vou dar uma lixadinha nela. Eu não sei se aí pela TV dá pra você perceber, mas ela fica com um tom desgastado, ela fica assim desgastada e fica um charme. Ó, passa a mão. Eu vou fazer aqui na barrinha. Tá? Eu peguei esse estêncil, que é um estêncil da OPA. Tem vários modelos, tá? Esse é um estêncil de barra. Deixa eu colocar aqui. Ó, num estêncil só, tem 3 desenhos, tá vendo? Tem este aqui, tem este que imita assim um acabamento assim de Bauer, né? Tem um caltrizinho. Então dá para aproveitar muito. Eu usei essa barrinha aqui. Então, eu posicionei no pé da caixa, com as costas da espátula. Eu sempre falo, né, que eu nunca prendo o estêncil. Sabe o que acontece, pessoal? Quando você prende o estêncil e você coloca a fita crepe, quando você remove a fita crepe, principalmente quando faz com massa, ele levanta e abaixa. Quando ele abaixa, ele amassa o desenho que você fez embaixo. Se você posicionar, e a não ser que for uma caixa redonda, a True Colors tem um produto que chama Stencil Fix. Você espirra atrás, ele dá uma peguinha e aí você cola ele na peça. Aí é tranquilo. Para caixas redondas, para quadradas, você não tem muita habilidade. Mas não é preferível você não colocar a fita crepe do que você colocar e borrar depois. Então, posiciona lá. Com as costinhas da espátula, você passa. Opa, ele andou. Ó. E vem esticando, ó. Vem retinho, ó. No comprimento. Ó, é um movimento exagerado, mas para você entender. Não para no meio do caminho e levanta. Não passe assim, porque não vai dar certo. É isso daqui, ó. Vem até o final. O estêncil tá muito em alta, então o pessoal tem feito. Mas muita gente tem reclamado que não tem conseguido fazer algumas técnicas com ele. Mas é pegar essas diquinhas assim, ó. Alisa, ó, dá para alisar direitinho, ó. Vem sempre no sentido compridinho, como se estivesse passando uma manteiguinha na peça, ó. É isso aqui. Aqui, ó, dá até para levantar, porque passou a massa ele não sai mais. Por isso que eu falei que não precisa de estar prendendo com fita crepe. Para tirar, tem um truque. Vou posicionar aqui, segura com a mão de um lado e com a outra você puxa. Ó, ele vai ficar assim. Ó, perfeitinho. Aí aqui, nessa parte de baixo, eu ainda dei uma carimbada nela. Eu vou deixar a parte de baixo pronta pra gente ir pro intervalinho. Eu usei o envelhecedor Nogueira. Eu queria que a carimbada ficasse com um pouquinho de transparência. E nesse tom, nesse verde bem escuro. No carimbo, a gente tem que usar pincel largo e macio e uma bandeja bem lisinha de isopor. Eu não vou hidratar o pincel, tá, gente? Na carimbada não pode ter água.
Tem que ser tinta pura, assim, sem nada de pincel hidratado. Eu vou bater aqui um passarinho. É esse aqui, da Loucas por Caixa. Se vocês também não sabem onde encontra, só entrar em contato que eu falo pra vocês. Apoia aqui, dá uma apertadinha, olho embaixo. Se pegou tinta em toda a extensão do carimbo, venho aqui, ó, posiciono, dou uma apertadinha, seguro a peça e levanto o carimbo, ó. Ele ficou assim, exatamente como eu queria, com um pouquinho de transparência. Eu não queria que ficasse uma tinta, que ficasse muito chapada essa carimbada, tá? Nós vamos para o intervalinho. Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês devem ter visto aí na televisão, na rede social, tá todo mundo falando do Outubro Rosa. Gente, é muito importante você, mulher, fazer um autoexame. Como que é esse autoexame? Muito simples. Você levanta o braço na altura do teu queixo, a tua mão, e com a outra você palpa a tua mama, nela todinha. Se você vê que tem algum carocinho, mínimo que for, procura a rede pública de saúde. Aqui em Ribeirão tem os postos, tem as UPAs. Vá, não deixe esse carocinho, não fique com dúvida também, porque ninguém consegue também viver feliz sabendo que ali tem um carocinho. O câncer tá aí, gente. Se ele for pego de início, a chance de cura é muito grande. Aconteceu isso comigo, eu tive câncer de mama fazem 10 anos. Eu fiz todo o tratamento, fiz quimioterapia, fiz radioterapia e hoje eu tô aqui ensinando artesanato para você. Então, gente, é muito importante, não deixa passar, não. Faz, nós estamos nesse mês, que é o mês da campanha, para isso mesmo, para que você se cuide e viva aí muitos anos. Nós vamos no intervalinho, no intervalinho vai ter uma chamadinha, uma vinhetinha sobre isso, tá bom? Estamos de volta. Pessoal, se vocês quiserem entrar em contato comigo para saber qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre o artesanato, vocês acessem o e-mail, islastania@hotmail.com. Até mesmo para tirar alguma dúvida sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama mesmo. Eu vou contar a minha experiência para você, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou ensinar a tampa. Eu vou começar primeiro pela decupagem. Eu usei o gel base decupagem, que é próprio para fazer decupagem, viu, gente? Essa cola, ela é um gel, é por isso que ela ajuda a não enrugar o papel. Então eu vou usar um pincel de cerdas duras, esse pincel de cerdas mais firmes, pincel de cerda natural. Ele é próprio, ele arrasta melhor. E ele é um pincel um pouco mais barato, então você não vai estragar o teu pincel macio para estar fazendo decupagem. Eu venho aqui, eu posso colar, posso passar a cola aqui atrás, ó. Eu me certifico de que está certinho, o papel tá todo com cola, né? Não preciso passar muita cola. Divido a minha peça. Ali eu coloquei flores. Aqui eu vou colocar esse passarinho. Com a minha espátula, que acha em casa de tinta, super fácil. Ah, gente, aqui uma outra dica. Quando você for esticar o teu papel para alisar ele, sempre sai um pouquinho de cola aqui no final. Então, o que você vai fazer? Você vai limpar a tua espátula e vai passar novamente, porque essa cola na espátula, ela acaba sujando o teu papel, tá? Depois ele vai ficar enrugado, vai ficar manchado. Então, ó, passa
e limpa, tá bom? Ó, então ele ficou assim. Eu vou deixar ele secar aqui e vou ensinar vocês a fazerem a borda. Eu vou ensinar hoje um enferrujadinho de borda, porque naquele papel tinha um enferrujado, então eu meio que acabei imitando. Eu usei na borda da peça o verde Riviera. Eu peguei um pincel macio, como esse, coloquei na bandejinha, dei uma hidratada nele, porque eu não passei assim uma camada chapada, eu passei uma camada mais mais fluida mesmo, mais com menos cobertura. Porque eu vou lixar ela, eu quero que ela fique desgastadinha. Toda essa peça ela tem um tom desgastado, né? Então eu fiz isso daqui, ó. É uma demãozinha apenas. Tá? Aí, eu lixei. Depois que ela secou, eu trouxe uma parte aqui, eu vim aqui e lixei. Ó. Esse aqui chama é a pátina primitiva, né? É a tinta clarinha por baixo, que eu até esqueci de falar pra vocês, desculpa. Eu usei com areia. Eu passei, esse tom de baixo eu passei areia. Essa fita aqui, gente, é fita crepe comum, tá? Ela tem uma marca aqui, mas ela é uma fita crepe comum. Eu passei só pra delimitar, ó. Tá ok? Então, eu lixei, ele ficou desgastadinho. Vou levantar de novo para vocês entenderem aqui, ó. Ela fica com essa marquinha desgastadinha, fica bem bonito. Aí, eu vou fazer, eu vou até virar aqui, vou pegar minha peça e vou mostrar aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês, o que eu vou ensinar. Tá vendo que aqui, ó, no papel, deixa eu virar. Ele tem aqui, ó, na voltinha do papel, ele tem qualquer coisa parecido com isso. Parece que uma lata, né? Que foi enferrujadinha. Então, eu tentei imitar aqui embaixo, ó. Muita gente me perguntou quando eu coloquei essa peça na internet. Nossa, que efeito bacana, que efeito que é esse? Então, é muito simples de fazer. Eu peguei um pincelzinho liner. Esse é até um pouquinho compridinho, né? Não é o liner muito curtinho, esse é o número 4. Peguei a tinta grão de mostarda, que é essa daqui. Eu vou pôr aqui, vou mostrar pra vocês. É uma gotinha, usa pouquinha tinta. O pincel tá hidratado, eu venho aqui na tinta, trabalho o pincel, ó. Eu rolo ele ali, ó. Só que ele tem que estar bem hidratadinho, porque senão ele não vai correr na peça. Agora eu vou tentar aqui, com muito jeito, mostrar pra vocês como que eu fiz. Ó, eu venho assim, ó, e vou rolando ele. Não tem muito... Não tem, assim, um jeito... muito certinho de fazer. Você vai rolando o pincel e vai arrastando ele na tua peça, ó. Vai um pouquinho mais pra cima, desce. Aqui, ó, eu tô rodando a mão, tá? Deixa ele bem fininho em algumas partes. De novo, carrega o pincel, vem aqui, ó. Sobe, desce. Quando você quer que invade mais, que fica mais alto, você sobe um pouco mais o pincel e vai rolando ele até o final. Deixa ele aproximar para vocês. Viu como é fácil? Não é nada difícil, não tem nada de segredo nisso. E em cima disso, eu vou virar, porque esse aqui tá molhado. Eu peguei o mesmo Nogueira envelhecedor que eu usei para fazer o passarinho na carimbada. Só que o envelhecedor, ele tem gel, então ele já vai correr um pouco melhor. Ele não é a tinta acrílica. Eu usei ele aqui por causa da cor, era o tom que eu queria. Ó,
Eu venho, só que eu vou fazer, gente, um pouquinho menor do que esse aqui, ó. Eu venho com ele rolando, ó. Bem baixinho, eu tenho que deixar aparecer o de baixo. Carrego o pincel, ó. Carrego o pincel, quando ele parar de correr, vou rodando e vou arrastando ele. É porque tá precisando de pôr tinta de novo, ó. Olha como ficou. Deu para vocês entenderem? Ele ficou, ó, com as pontas enferrujadinhas. Neste meu desenho que eu fiz a decupagem hoje, não tem, mas nessa caixa tinha e muita gente pediu. Então eu fiz para combinar com a figura de cima, mas aí então já vai o enferrujado, tá? Então esse aqui é o enferrujado que eu ensinei, que eu fiz ali. Eu vou ensinar agora também vocês a fazerem um falso craquelado. Eu usei o grão de mostarda e o mesmo pincel liner. Eu não sei se vocês percebem, todo o material que eu trago, eu acabo usando ele em toda a peça. Não é um material para cada lugar da peça. A gente vai usar os mesmos pincéis, os mesmos tons. Ó, pego o grão de mostarda, venho aqui, trabalho o pincel, ó, carrego o pincel todinho com tinta. Tô rodando o pincel ali, ó. Ó, aí eu puxo assim para fazer o meu risco. E venho aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa ele posicionar. Bem de pertinho, ó. É um traço bem solto. Como se fosse um craquelado mesmo. De novo. Tá vendo, gente? É muito aleatóriozinho, ó. Movimento solto, ó. Apoia o dedinho. Pode. Se você tiver alguma dúvida, esse craquelado aqui, ele imita aquele craqueladinho rústico, aquele que eu gosto muito, que eu tô sempre na última aula eu trouxe ele para vocês, ó. Que interessante. Nunca vai ficar igual uma peça da outra, um craquelado do outro. Foi o que eu fiz ali na tampa. Tá vendo? Em volta daquela figura ali, tem todo um craqueladinho. É o que eu iria fazer aqui, ó. Mas eu fiz aqui, porque é uma área menor e dá para vocês verem com mais nitidez, tá? Lá, ali na peça, tem uma pecinha dessa. Eu peguei um pincelzinho, um batedorzinho de espuma, peguei a tinta café, que é um tom de marrom, carreguei, vou ensinar aquela sombrinha, né, que a gente chama de sombra de preguiçoso, porque ela é bem facinho de fazer, não precisa do pincel chanfrado. Vem aqui no cantinho, ó, com o pincel na diagonal, não é assim e não é fora, é de canto, de quina. Eu venho. É mais uma técnica que eu tô ensinando para vocês. Uma carga lateral com o batedor de espuma. Ele já vai dar acabamento nesse corte do laser e já vai subir aqui no craqueladinho de cima e dar o acabamento também. Muito facinho de fazer, tranquilo e de um efeito bem bonito. Então, ó, ele vai ficar assim. Venho eu de novo com o mesmo batedor de espuma e a tinta Nogueira. Não mudei de tinta, tá vendo, gente? São as mesmas tintas da peça. Carrego. Eu vou usar aqui, gente, um recorte da Momento Divertido, ó. Eu poderia ter usado eu poderia ter usado uma bailarina. Existem 1000 desenhos disso. É muito bonito. É um recorte. Esse aqui é de chipboard. É um chipboard é um papel duro, um papelãozinho. Inclusive, para você pôr em peças redondas, ele dá, porque ele faz o movimento.
Olha que interessante. Eu vou fazer essa gaiolinha. Eu venho aqui, ó, com o batedorzinho. Ali na peça, eu coloquei um selinho, porque lá fala de selo, né? Postcard, então tem a ver. Aqui é o passarinho, eu peguei, coloquei a gaiolinha. Só que o passarinho solto, né, gente? Vamos parar de prender passarinho aí, hein, pessoal? Eles cantam, eles estão aí reclamando que estão presos na gaiola, viu? Ó, ficou desse jeito. Aí com a cola, com a multicola, eu venho aqui, tirar aqui o biquinho, com o dedo mesmo, para não ficar marca de cola, porque a cola ela seca, mas ela fica o brilho, né? Então às vezes incomoda. Passa aqui na parte de trás, vem aqui e cola. Ó, aí eu coloquei aqui, lá na peça. Viu que aula mais gostosa, pessoal? Que técnicas facinhas de fazer. Não tem como vocês não fazerem aí em casa, viu, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado bem as nossas aulinhas aqui. Logo, logo a gente vai ter um jeito de acompanhar pela internet, né? Por enquanto só na TV mesmo. Mas eu ando disponibilizando os vídeos no YouTube. Eu espero que você dê um joinha, curte lá. Se inscreva no nosso canal, viu? E segunda-feira tem mais aula. Eu espero que você não esqueça de fazer o teu autoexame, viu, gente? Nós estamos no Outubro Rosa. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Um grande beijo e até segunda.